Hoje nós temos dois participantes, dois professores, né? O irmão Naldo e o irmão Neurivan, tá bom? Hoje a lição fala sobre a nova aliança. Eu vou ler o verso para vocês, que está em Jeremias 31, que fala assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança, ela já vem desde a criação, desde o Éden, e ela sempre precisa de ser renovada, porque às vezes ela é quebrada, né, por alguma parte. E hoje nós também temos a irmã Vanusa com o microfone, né? Esse está me falando? Então, temos duas pessoas para ajudar aqui a vocês participarem. Então, nesse momento com vocês, os nossos professores, vamos participar. Maranata? Parece que não estão querendo que Jesus volte. Maranata? Amém. Que Ele venha logo. Estamos felizes por mais uma vez podermos nos encontrar na casa de Deus. Felizes por podermos louvar o nome desse Deus que é grande e é maravilhoso. Estamos felizes e nós vamos saber por quê agora no estudo da lição. Mas eu quero adiantar, irmãos, que nós estamos felizes porque somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Graças a Deus que nós não somos salvos por ter que guardar a lei. Porque se nós tivéssemos que guardar a lei para ser salvo, estaríamos salvos? Estaríamos enrolados, né? Nós vamos orar. Maranata, o Senhor logo vem. Graça e paz. Vamos orar agora, falar com o Senhor. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dá de estarmos na Tua casa. E também, Senhor, pela oportunidade que Tu dá a essa pessoa que está do outro lado e aqui na igreja para escutar Tua voz, Senhor, para falar contigo e escutar a Tua mensagem. Pai, dirija-nos, Senhor, ao passar a Tua mensagem aqui. Que tudo que venha a ser falado venha de Ti, Senhor, que seja conduzido por Ti. Ó Deus Espírito, ilumina-nos e guia-nos e fale através de nós a cada um dos Teus filhos, Senhor. E nos ajude a cada dia a seguir a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, Pai, a Tua mensagem, Senhor. Em nome de Cristo, nosso Salvador, te pedimos. Amém. Amém. Queridos, a lição que nós estudamos durante essa semana, ela tem por título a nova aliança. Irmão Neurivan está estudando teologia e eu falei com ele aqui, eu faço as perguntas e você responde. Por esses dias ele está no impasse para voltar aí para a escola novamente, né? Mas o que me chama a atenção, irmãos, é porque o texto bíblico diz que Deus faria com o ser humano uma nova aliança. E no decorrer da minha vida cristã eu aprendi que Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre o será. E vem a Bíblia me falar que Deus faria com o homem uma nova aliança. E eu pergunto para você que está na igreja, para você que se encontra em casa, manda aí no chat a sua resposta, o seu pensamento bíblico. E pergunto aqui ao nosso irmão Neurivan, por que Deus faria uma nova aliança se Ele já tinha estabelecido uma lei com o seu povo? Aqui em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34, diz assim: Eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados
jamais me lembrarei. Aqui a gente percebe de que Israel ele tinha quebrado a aliança que Deus tinha feito com ele, né? Quando Deus, a aliança, voltando desde o princípio, a aliança ela foi feita desde o Gênesis. Quando nossos primeiros pais pecaram, caíram, desobedeceram a palavra de Deus, ali eles tinham que morrer, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. E a desobediência à palavra de Deus, ela traz morte. Mas ali Deus apresentou ali uma paga pelo pecado deles, um substituto pelo pecado deles, que era Cristo. E no capítulo 3, versículo 15, Deus apresenta aí a Cristo como Salvador deles. E aí é o primeiro pacto que Deus faz com ele. Eu lhes enviarei um Salvador. E aí passa tempo, e aí o povo vai se desviando, tanto que chega o tempo de Noé, que Deus faz ali uma aliança com Noé, e Noé acha-lhe graça diante de Deus, porque Noé é uma pessoa que acreditava em Deus, obedecia a palavra de Deus, então Noé achava graça. E Deus fez uma aliança com Noé. E aí, passa tempo, vem o povo de Israel, Deus resgata esse povo do cativeiro, que estava aí como escravos, e Deus resgata eles e faz uma aliança com eles. O interessante, irmãos, que a lição ela conta que, anos atrás, uma revista, conta uma história que um homem de negócios estava em reunião, entendo eu, com a diretoria do departamento, e ele vai apresentar um produto novo, e ele posiciona a mão sobre a palavra novo, e ele diz assim, o que tem de novo é só o nome, não tem nada de novo. Tudo continua a mesma coisa, o produto na sua essência, na sua química, continua no mesmo nível. O que tem de novo nesse produto é só o nome novo. Queridos, quando Deus diz a Israel, eu farei com vocês uma nova aliança, Deus não iria mudar nenhum estatuto que ele havia instituído com o povo. Quando Deus estabelece que iria fazer uma nova aliança, Deus só iria refazer tudo aquilo que o povo tinha deixado para trás. E nós vamos ver no decorrer da lição que nada mudou. Que nada mudou. Os nossos irmãos pentecostais de outras denominações cristãs, eles acham que a lei foi mudada. E quando você estuda a lei dentro da sua essência, aquilo que Deus estabeleceu com o homem, ela continua a mesma coisa. Deus estabeleceu um princípio, e esse princípio vai ser cumprido. Deus não muda. Israel havia pecado, havia saído do caminho, e Deus agora, quando vai estabelecer uma nova aliança com eles, Deus nada mais, nada menos queria trazer esse povo para o caminho, para que eles andassem no caminho reto. Era o que Deus queria, mas nós vamos ver um pouquinho à frente. Na parte de domingo, o título é Eis que vem dias. Eu vou perguntar aqui ao nosso professor, que na verdade eu não sou professor, né? Só sou aluno. Estou aqui para perguntar e o professor responde. Meu irmão, que dias são esses que Deus diz assim, eis que vem dias que eu firmarei com vocês uma nova aliança? Deus, ele firmou uma aliança aqui, e a gente percebe que essa aliança ela foi confirmada quando Cristo morre na cruz do Calvário. E aí é que muitas pessoas, Ronaldo, confundem, né, essa ideia de nova aliança. De que quando Cristo morreu, aí começa uma nova aliança, e nós não precisamos mais de leis, não precisamos mais obedecer à lei de Deus. Mas aqui, no próprio texto que Deus fala que firmaria uma nova aliança, ele vem falando sobre as leis. Que ele imprimiria as leis no nosso coração e na nossa mente. Na nova aliança, Deus diz que colocaria suas leis no coração e nas mentes do seu povo. Então, e quando Cristo morre, ele jamais também não tira essa lei. Como ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20, né? Que jamais passaria qualquer, nem um i
ou seja, a menor letra, nenhum acento sequer seria passado da lei dele, né? Ou seja, tudo, a lei ela continua em vigência. A graça de Cristo, a morte de Cristo, a nova aliança que Cristo fez, com derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para nos salvar, isso não tira as leis. Interessante que nesse texto, quando Deus diz que ele firmaria uma nova aliança, ele diz assim: eu firmarei com vocês uma nova aliança. Naqueles dias não precisarão, aí vem uma pergunta, vocês não vão precisar falar do meu amor uns para os outros. A pergunta é, por que que naqueles dias nós não vamos precisar falar do amor de Deus uns para os outros? Alguém gostaria? Queria ver a igreja? Levante sua mão aí, senão eu vou ter que pedir os irmãos, hein? Por que que Deus disse que não precisaria nós pregarmos o evangelho uns para os outros? Em que período, em que fase da história, em que momento Deus está falando que vai acontecer isso? Irmão Elton levantou a mão? Levantou a mão, irmão Elton, amém? Amém. Próximo aí, daqui a pouco, levanta a mão. Olha o microfone, fala aí para nós. Eu diria a questão porque o principal vai estar lá, então não precisa mais esse contato da gente estar falando mais um para os outros, porque o principal vai estar lá, que é o próprio Cristo, né? Digamos assim. Essa é a minha colaboração que eu quero participar aqui. Fala de novo. Eu diria que, para nós aqui, que a gente não precisa falar mais um para os outros, porque o principal vai estar lá. O próprio Cristo vai estar lá. Então ele vai estar lá. Então ele vai estar ali. Não precisa mais eu ficar falando mais sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre mais a questão das criações, aprender outras coisas que nós temos que aprender. Que nós ficamos devendo, digamos assim, para a gente aprender lá. Muito bem. O irmão Gilmar ficou em pé, que quer falar? Amém. O irmão Gilmar quer falar. Irmão Gilmar, eu pedi para levantar a mão, ele foi em pé. Glória a Deus por isso. Vamos lá, para o irmão Gilmar. Vamos ver o que o irmão Gilmar entendeu essa semana. Por que que Deus, irmãos, diz que naqueles dias nós não vamos precisar ficar pregando o evangelho uns para os outros? E que nova aliança é essa, Gilmar? Essa aliança que Deus está falando para nós é a mesma, né, como já foi dito, mas ele queria trazer ela num outro entendimento, porque o povo de Israel entendeu a lei impressa dentro das tábuas de pedra e queria que o povo colocasse essa lei dentro do seu coração. Então eu entendo dessa forma, que Deus ele colocou uma nova perspectiva da lei de Deus. Então nós devemos ter essa lei dentro do nosso coração, né? No aspecto voltado ao amor, porque o povo tinha a lei como regra, e hoje a gente tem que entender a lei no aspecto do amor, né? Agora, no aspecto de quando isso não iremos mais falar, eu deixo aberto, porque tem tantos momentos na história do cristianismo que eu vejo que isso pode acontecer. No fim, né, quando houver na hora 1/10, onde um monte de pessoas irão se salvar, será a ação do Espírito Santo. Então, será um momento que muita gente não vai falar. Deve ser isso, não sei se é outra coisa. Obrigado pela... Você fica me devendo essa. Tá? Aqui em Romanos capítulo 2, versículo 15, diz assim, gente: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se. Isso aqui é depois da morte de Cristo, aqui já é Paulo pregando a Romanos, né? E ele diz que, aqui ele falando a respeito o tema é, os gentios e os judeus igualmente culpados. E aqui ele vem falando que a lei, ela nos conscientiza, né? A lei nos acusa, a lei nos faz a gente... Ele usa uma palavra interessante aqui. Ele diz assim, ó: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes. A lei testemunha, né? Também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, quando a lei está no nosso coração, na nossa mente, nós quando pecamos, o que acontece? A gente vai lembrar dela. A gente vai lembrar que nós pecamos, que nós estamos indo contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. E ela vai nos acusar. Nosso pensamento vai nos acusar.
E aí, quando a gente entende isso, o próprio Paulo também fala lá em Gálatas, capítulo 3, ele diz que o objetivo da lei é nos levar a Cristo. Quando nós pecamos, nós entendemos que nós precisamos de um Salvador, porque nós estamos perdidos. E aí, nós vamos agora até os pés da cruz, até Cristo, né? A lei, ela nos faz lembrar que nós precisamos de um Salvador. O nosso pecado, a gente precisa de alguém para nos salvar. E foi Cristo que morreu na cruz do Calvário. A nova aliança foi pactada com o sangue de Cristo, né? E através da lei, ela nos leva até esse sangue salvador, esse sangue que nos lava, a morte de Cristo por nós. Irmãos, o objetivo da lei é nos mostrar o caminho. O objetivo da lei não é salvar ninguém. Irmãos, o objetivo da lei é nos mostrar que quando nós seguimos o caminho que ela mostra, nós temos paz para com Deus. E quando nós entendemos que a lei funciona da seguinte forma: havia Adão pecado, Gênesis 3,15, Deus faz uma aliança que enviaria o Salvador. Aí o povo começa a crescer, e eles começam a beber e dar-se em casamento. Deus chama Noé, começa a construir uma arca há 120 anos, porque Deus não aguentava mais aquela geração. Aí Deus destrói, o povo começa a crescer, uma nova geração a partir de Noé. Chega em Abraão, como que o povo está? Disperso. Deus diz assim: vou fazer uma aliança contigo. E eu me pergunto, havia Deus errado lá na primeira aliança? E continua, e desce para o Egito cerca de 70 pessoas, e lá a nação cresce, e eles começam a gemer, a clamar, a chorar, porque eles eram escravos. E Deus chama Moisés e diz: Moisés, vou fazer um acordo contigo, tu vais salvar o meu povo. Havia Deus errado? Porque Deus estabeleceu uma lei. E agora o povo é liberto, o povo agora está na terra prometida, e o povo começa a pecar contra Deus, e Deus diz assim: ó, vou levar todo mundo para a Babilônia, escravidão de novo. E lá na Babilônia, mais 70 anos de escravidão, e Deus estabelece com o povo uma nova aliança. Havia Deus errado? Irmãos, Deus não erra. Deus não erra. Sabe qual que é o problema da lei? Na verdade, o problema não é da lei, o problema é nosso, porque nós achamos que a lei tem que andar como nós queremos. Quer ver um exemplo que eu vejo muito dentro da igreja? Eu acho que não é bem assim. Eu não concordo que esse negócio de comer mato, não sei se foi Deus, não dá certo. Aí vem o Elton aqui falar de saúde. Pega um monte de texto do Espírito de profecia. Eu acho que o irmão é extremista demais. Irmãos, o problema não está na lei. O problema está em nós. O problema está em nós. E quando nós estivermos convertidos, o texto bíblico diz que nós não vamos precisar ficar falando uns para os outros sobre o amor de Deus. Enquanto vivermos neste mundo, nós vamos falar do amor de Deus para as pessoas lá fora. Levantou um dedo aqui, por favor, o microfone. A irmã do microfone, eu acho que ela quer falar. Então traz aqui para o irmão aqui na frente, irmão Luciano. Irmãos, e Deus, Ele firma um pacto de amor. E nós vamos ver que a lei ela vai conduzir para um propósito maior. Por favor. A lei de Deus ela é tão perfeita, porque é a personificação do caráter de Cristo, do caráter de Deus, enfim. Mesmo nós, arrogantemente, tentando segui-las, como os fariseus e escribas do templo, ela forjava eles segundo a lei. Eles podiam, dentro do seu coração, não ter a lei, mas eles andavam de acordo com a lei. Eles podiam não praticar o que a lei dizia, mas eles estavam de acordo com a lei. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso. A lei de Deus ela é perfeita. Ela não te salva, como você falou, mas ela te leva a um caminho de perfeição. Perfeição que eu digo do caráter de Deus, não de perfeição humana. E é tão interessante, antes que eu perca o raciocínio, que Deus diz assim: sede santos porque eu sou santo. Sim. E como que eu consigo me santificar?
Através da lei. Sendo É a separado lei do que mundo e mostra fazendo a prática da lei. o caminho que deve andar. E dentro do que você está falando, a lição diz assim, ó, na verdade o problema com a aliança do Sinai não era que fosse velha ou obsoleta. Em vez disso, o problema é que ela havia sido quebrada. O problema não era que a lei tinha problema ou que estava errada alguma coisa. Naldinho, eu gostaria de ler aqui, antes de passar, as palavras de Cristo que ele diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, diz assim, ó, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinares aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui Cristo vem dizendo que a lei jamais passará. Pode passar o céu e a terra, mas nem um i nem um tio jamais passará da lei. Então, por que essa questão de que a lei de Deus passou? A morte de Cristo tirou a lei de Deus. Não existe isso, irmão. Querido que está ouvindo nós aqui. Não existe isso. Sem leis, não tem graça. Não precisa de graça. Essa foi a causa de que Cristo veio morrer na cruz por nós. Foi por causa da lei. Porque nós transgredimos a lei. E é através da morte de Cristo, do sangue de Cristo, que nós somos justificados. Amém. A Viviane ali primeiro, depois, irmã, o Tiago quer falar. Vamos ver a Viviane aqui primeiro. Participação do nosso chat. A doutora Fabiana fala, o falar deve ser nosso testemunho diário. Devemos orar todo dia para que o Espírito Santo nos transforme à semelhança de Jesus. Precisamos entender que as leis existem para a nossa proteção. Muito bem. Muita verdade em poucas palavras. Neucivan. Bom dia a todos, feliz sábado. Sobre a nova aliança, João escreve lá no livro, na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 7, que na verdade não é uma nova aliança, não é novos mandamentos, mas mandamentos antigos. Só que é escrito, igual o Naldo falou, como novo, mas apresentado como novo, mas na verdade é os mandamentos antigos. Eu não sou casado e nem entendo muito de casamento, mas entendo um pouco sobre questão de votos, que os casados faz a renovação de votos, mas não casaram de novo, é só uma renovação, continua os mesmos, a mesma coisa, não é isso? Muito bem. O irmão Elton. É interessante essa questão da lei. Olha só, aquela avenida ali do BRT, eu tinha lido assim, para mim, na minha mente, estava escrito assim, olha só, o Elton ele pode passar por aqui, não é só o BRT não. Então eu passei, aí no outro dia eu acabei recebendo um presente, né? Então, ou seja, eu recebi um presentezinho aí, mas nunca mais eu comecei a ler a coisa realmente como deve ser seguida, né? Carro vermelho não pode passar aqui, é só ônibus para cima, meu filho. Aqui, então, eu li ao contrário, às vezes a gente lê algo parecido com isso. Ao contrário, né? Não, eu posso fazer isso aqui porque fulano está fazendo, então eu vou fazer também. Então a gente acaba atropelando o que Deus já tem designado para nós, né? Irmãos, dentro do que o irmão Elton está falando, a lei ela não pode ser alterada para te beneficiar. Porque, na verdade, a lei de Deus ela já é um benefício à humanidade. É tão tal que o texto diz que a lei foi criada por causa de quem? Do homem, e não o homem por causa do sábado. E tudo que Deus estabeleceu na lei é bom para nós. É bom para nós. O problema é que nós queremos desviar o caminho. E continuando aqui na lição de segunda-feira, falou sobre obra no coração, que é o que o irmão Gilmar já havia falado. A lei, quando foi dada a Moisés, ela foi estabelecida em tábuas de pedra. Só que nos últimos dias, Deus quer estabelecer a lei aonde? No coração do homem. Aí você quer... Não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Não levanta a mão não.
Mas se tiver alguém que quisesse denunciar. Irmãos, quantos sabem os 10 mandamentos de cor? Por que eu faço essa pergunta? Irmãos, que muitos irmãos dentro da igreja não sabem nem onde que estão os 10 mandamentos, quanto mais saber os mandamentos de cor. Porque os mandamentos é uma aliança que Deus fez conosco, e Deus quer estabelecer essa lei aonde? No nosso coração. E a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Entende, irmãos? O problema não está na lei, está em nós que não conhecemos a lei, que não conhecemos a aliança, e Deus quer estabelecer a lei dele em nosso coração. Fala, irmãos, nós temos que conhecer. Paulo diz que nós temos que ter razão da nossa fé. Ter razão da nossa fé. Vamos aqui para o nosso professor, né? Que senão eu falo demais. Você que é o professor. Depois ele vai chorar. Pô, não, tu não deixou eu falar. Vai lá, professor. Naldinho, falando aqui sobre essa aliança, né? Cristo também fala sobre essa aliança aqui em Marcos capítulo 14, versículo... Eu vou ler o 23 e o 24, que diz assim, ó. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramando em favor de muitos. E aqui Cristo fala dessa nova aliança, que é derramada através do sangue dele, né? Cristo jamais falou nenhuma passagem aqui que a nova aliança, que o sangue dele, que a morte dele na cruz tiraria os mandamentos. Essa é a grande discussão, né? Esse é o grande motivo que estamos falando aqui em respeito da nova e a antiga aliança. Essa é uma questão que ela abrange aí muitas religiões. Tiram a lei de Deus, dizendo que a nova aliança, nós vivemos no tempo da nova aliança, nós vivemos no tempo da graça, nós não precisamos mais de lei, mas na verdade isso é mais por causa do sábado, vamos ser bem sinceros. Mas Cristo, ele jamais disse que as leis passariam. Ele jamais disse que os mandamentos dele seriam jogados de lado. Até porque se ele fizesse isso, ele não seria um Deus de palavra. Mas ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, ele diz que aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa da sua palavra, eles perderão a vida eterna, perderão a sua salvação. Então, a lei de Deus jamais passará. Eu quero te fazer, meu amigo, um apelo para que você, ao pregar a palavra de Deus, tome muito cuidado, porque quando você fala desse livro, você está falando de algo sagrado, você está falando de algo que foi Deus que inspirou, como diz lá em 2 Pedro 1, 21. Foi Deus que inspirou esse livro. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Então, pregue com cuidado, não inventa o que não está aqui, não coloque palavra que não está aqui, porque além de você estar se perdendo, você vai estar levando também outras pessoas às perdições. Mas Deus, Ele quer fazer uma aliança contigo também. Ele quer fazer um pacto contigo. Essa aliança, assim como Ele fez com Israel, é Ele que começa essa aliança. Ele te faz uma aliança contigo. Ele quer fazer uma aliança contigo, para que tu obedeça os mandamentos dEle, que tu aceite a Ele como seu Salvador e obedeça a sua palavra. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, para nós mantermos esse pacto com Deus, com a salvação, com Cristo, através do seu sangue, nós precisamos obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. E só um detalhe aqui, uma observação: sempre que a maioria das vezes que diz que Cristo, que o Novo Testamento fala sobre leis, ele se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí está toda a base da Bíblia. Toda a Bíblia está baseada nesses textos, nesses primeiros 5 livros. Se alguma coisa sai daí, desses livros, então ela já não está de acordo com a palavra de Deus, com os mandamentos, com a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é unida, ela não tem separação. A única coisa que foi cumprida das leis de Deus foi a lei cerimonial, que quando Cristo morreu, aquelas leis de sacrifício de animais se cumpriu ali. Porque o próprio João diz, quando Cristo vem para o batismo que João estava fazendo aí no Jordão,
João aponta para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus ali, eles entenderam que João estava falando sobre o Salvador, sobre Cristo, sobre o Cordeiro verdadeiro que ia tirar o pecado do mundo. Então, Cristo é esse Cordeiro que tira o nosso pecado do mundo, nosso pecado. Então, aceita Cristo como teu Salvador e obedeça a sua palavra. Luciana. A lei de Deus, ela nos liberta, como nós sabemos, né? A verdade sempre vai nos libertar segundo a palavra de Deus. Eu sempre vim desde berço de igreja, como você falou em outras denominações, e eu lembro até hoje o título do culto da mocidade, a festa da mocidade, que eram 7 dias na igreja Assembleia de Deus, minha família toda assembleana, e o título era A Lei Imutável de Deus. E o pastor Moisés, o pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, do Rio de Janeiro, ele pregava, falou sobre todos os mandamentos. Mas quando chegou no quarto, ele pulou. E aí eu, inocente, eu tinha uns 12 anos na época, 11, 12 anos. Eu, inocente, cheguei para ele e falei para ele assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia e o senhor pulou um mandamento, o senhor não falou do sábado. Ele falou que eu era herege, ele falou que eu estava me envolvendo com os satanistas de guardadores do sábado, e eu nem sabia o que era guardadores do sábado, bicho. Eu não tinha nem ideia de que era adventista. Isso eu tinha 11, ia fazer 12. De 12 para 13 anos eu caí de paraquedas no internato adventista, sendo assembleano. Primeiro semestre, o orador da semana de oração foi o pastor Alejandro Bulhão. E qual era o título da semana de oração? Os 10 mandamentos. E aí ele pregou, e eu ali parado falei: poxa, eu já tinha ouvido isso. E ele foi pregando e falando sobre os 10 mandamentos. Então assim, para quem está lá fora, ele só faz aquilo que o convém. Por exemplo, por que segue o que está nos 10 mandamentos, mas o sábado não? É uma lei antiga? Então por que o resto também não é antigo? Irmãos, estamos encerrando a lei, a Viviane já vai falar. Toda a lei, o ritual do antigo Israel, ela apontava para Jesus. A lei que nós vivemos hoje, ela tem um objetivo: nos conduzir a Jesus. Por que a lei nos conduz a Jesus? Porque é Jesus quem nos salva. A lei nos conduz a Jesus, porque a nossa salvação não está na obediência à lei, ela faz parte do processo, mas a nossa salvação, ela está garantida no sacrifício manifestado por Jesus na cruz do Calvário. Viviane. A aliança não era só com os israelitas, né, com os judeus. Aquele povo, todo povo que se convertesse, Deus também estava de braços abertos a receber. E a gente agora adora um Deus que veio, que morreu por nós, não mais um Deus vindouro. Então, isso faz a lei ser mais excelente, porque agora a gente já sabe, né, do que Deus fez por nós. Né? Não é uma promessa, já é uma coisa que aconteceu. Né? Então, isso é fantástico. Amém. Estude a Bíblia, porque ela é a fonte da verdade. É ela que nos conduz a Jesus. Não pense porque você carrega o título de uma igreja ou é guardador de mandamentos que você é salvo por isso. Você é salvo por aceitar a Jesus e, consequentemente, obedecer aquilo que Ele estabeleceu. Vamos orar e que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Soberano eterno Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de passar aqui a Tua palavra, Senhor. E também estar escutando a Tua palavra. Senhor, eu quero te pedir uma oração especial por essas pessoas que, a partir dessa mensagem que ouviram hoje, tomaram a decisão de entregar a vida a Ti, Senhor Deus. E de seguir a Tua palavra, seguir os Teus mandamentos, Senhor. Obedecer a Tuas leis. Eu te peço, Senhor, que Tu toma essa pessoa nas Tuas mãos e conduza ela no Teus caminhos. Aumenta cada dia a fé dela, Senhor, para que ela venha caminhar rumo ao céu. Passar as barreiras que virão neste mundo, Senhor Deus. Ajuda, Senhor, porque só através do Teu poder podemos vencer as barreiras, Senhor. Podemos vencer as lutas desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar cada dia conforme a Tua vontade. É no nome de Cristo que te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Obrigado por acompanhar o canal, por curtir os vídeos, por se inscrever. E se não está inscrito, não esqueça de se inscrever.